Amém, amados? Podemos abrir a palavra de Deus na carta aos Romanos. Romanos capítulo 4, versículo 17. Como está escrito: por paz de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe foi dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Amados, nesses versículos aqui, o nome do personagem não aparece, mas é Abraão. Amém? Lendo ali o versículo 15, 16, próximo, os versículos anteriores de Romanos capítulo 4, versículo 1, já começa a falar da vida de Abraão. A Bíblia chama Abraão de o pai da fé. Amém? Não sabemos como Abraão se encontrou com Deus. Não sabemos quem pregou para Abraão, se é que alguém pregou. Não sabemos nenhuma situação como Abraão começou a ter comunhão com Deus. A Bíblia só diz lá em Gênesis, num dado momento, que a Bíblia diz: Deus ordenou para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Então ele sai de Ur dos Caldeus e vai para uma terra que ele ainda não sabia aonde era. E em dado momento, lá em sua peregrinação, a Bíblia chamava Abraão de hebreu, da onde então surgem os hebreus. Abraão, pai da nação de Israel. Mas a palavra hebreu, ela não nasce em Abraão. A palavra hebreu significa peregrino. Então a Bíblia chama de Abraão o hebreu, o peregrino, aquele que não tinha uma casa fixa, mas aquele que andava, peregrinava. E no meio da sua peregrinação, ele está numa tenda. E a Bíblia diz que Deus, no momento que conversa com Abraão na tenda, diz: sai da tenda e vem e conta as estrelas do céu, se é que podes contar. Assim será a tua descendência. E Deus ainda continua dizendo: também como os grãos de areia do mar, assim também será a tua descendência. Não precisa nem dizer que como estrelas do céu, como grãos de areia do mar, estamos falando de um número completamente incalculável. Amém? E Deus diz: assim será a tua descendência. Amados, nessa noite estamos ainda falando sobre restituição. E restituição, como uma promessa de Deus, assim como as demais promessas de Deus, Deus requer de nós um elemento chamado fé. Amém? Fé. Fé é um assunto crucial na palavra de Deus. É um assunto primordial na palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia fala então de Abraão, pai da fé, porque a vida dele é um exemplo supremo de como um homem aqui na terra teve fé em Deus, teve a sua confiança em Deus, esperando que Deus cumprisse as suas promessas. Amém?
na vida de Abraão aqui, com relação à sua descendência, nós não vemos um caso de restituição, mas sim um caso de algo que Deus prometeu para ele, algo que ele iria conquistar. Mas a fé de Abraão, nosso pai da fé, é algo que nós temos que ter quando estamos esperando em Deus algo que ainda nunca aconteceu, e também a restituição de aquilo que um dia aconteceu e porventura tenhamos perdido. Lá em Joel, Deus promete restituir-vos-ei os anos perdidos. Só que no mesmo livro de Moisés, de Joel, nós lemos: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Não te converta a uma igreja, não te converta a uma religião, não te converta a um líder. A Bíblia diz, Deus falando: convertei-vos a mim. Se voltem para mim. E isso, Deus fala, com choro, com jejum, com pano de saco de todo o coração. E então ele dá a promessa: restituir-vos-ei os anos perdidos. E a restituição, como uma promessa de Deus, assim como qualquer promessa de Deus, ele exige, ele requer de nós a fé. Por que a fé? Amados, a fé é o nosso único sentido num plano espiritual. No plano natural temos 5 sentidos: paladar, audição, visão, tato e assim por diante. Mas no reino espiritual, nós só temos um sentido chamado fé. No reino espiritual só temos um olho chamado fé. Nós só podemos ver as coisas de Deus pela fé. Só temos uma mão, só podemos pegar as coisas de Deus por uma mão chamada fé. Nós só temos um ouvido no reino espiritual para ouvir a voz de Deus, para ouvir a direção de Deus. Esse ouvido se chama fé. A fé é o nosso único sentido no reino espiritual. Se perdermos a fé, se o diabo roubar a nossa fé, se enfraquecermos na fé, então no reino espiritual viramos surdos, viramos aleijados, viramos cegos. Somos praticamente então vegetais espirituais, se perdemos a nossa fé. Então a Bíblia diz que Deus dá uma promessa para Abraão, que ele seria pai de multidões. E o versículo 17 continua dizendo que Deus vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Amados, aquilo que um dia Deus prometeu para cada um de nós individualmente, seja algo que um dia Ele vai nos dar, um dia Ele vai nos usar, um dia Ele vai fazer através de nós, ou a promessa de que Ele vai restituir algo em nossa vida, baseamos a nossa fé que esse Deus, Ele é poderoso para ressuscitar mortos, e Ele chama as coisas que não são como se já fossem. O que significa chamar as coisas que não são como se já fossem? Amados, Deus é o Criador. Amém? A Bíblia diz em Hebreus que todas as coisas que existem é porque um dia foram criadas. Deus não foi criado. Ele está além, Ele está acima da existência. Tudo aquilo que existe é criatura. Deus está acima da existência porque Ele é Criador. É Ele que tem o poder de acionar um botão, dando o start, dando o liga, dando o iniciar para que algo seja criado. Só Deus tem esse poder criador. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1 que no princípio Deus criou
os céus e a terra. Lá em Hebreus capítulo 11, nós vemos que pela fé entendemos que Deus criou os mundos e tudo aquilo que é visível daquilo que é invisível. E quando também fala de Deus ser o Criador, lá no hebraico, quando a palavra criar não significa apenas algo que nunca existia, mas também algo que existe, mas que precisa ser modelado, algo que precisa ser recortado. Você já, quem sabe, um dia brincou de pegar uma folha, dobrar e fazia um bonequinho, e quando puxava, saía a família, né? Todos aqueles bonequinhos. Então Deus é aquele que tira algo da onde não existe, e também é Deus que modela aquilo que já existe e transforma em algo que ainda não existia. Deus é o nosso Criador, Deus é o nosso modelador. Amém? Assim orou Davi lá no Salmo 50: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele não está pedindo para ter um coração, porque ele tinha um coração, mas ele ora dizendo: Senhor, cria em mim, pega o meu coração e modela, pega o meu coração e recorta, pega o meu coração e transforma num coração puro. Amém? Amados, Abraão foi o nome que ele recebeu de Deus. Sabemos que o nome dele antes era Abrão. A palavra Abrão significa pai elevado. Se pegar ali apenas Abba, é pai, paizinho. Daí Abrão já é algo no superlativo, algo como um pai grande, um pai de uma família grande. Ora, Abrão já nasceu com este nome, um pai grande, pai de uma família grande, mas ele não tinha filhos ainda. Ainda na vida dele, antes de conhecer a Deus, ainda não se cumpriu nem aquilo que tinha sido dado pelos seus pais naturais, o nome de um pai grande. Até conhecer a Deus, um homem que tinha o nome de um pai grande ainda não tinha filhos. Quando Deus dá uma promessa para Abraão, ele diz: eu vou fazer uma aliança contigo. Não serás mais chamado Abraão, mas serás chamado Abraão, que agora não significa pai de uma família grande, mas pai de uma multidão, pai de nações. Olha só que loucura! O homem não era nem pai, nasceu com o nome de pai grande. E Deus não diz para ele: olha, aquilo que o teu pai desejou para você, eu não vou realizar, eu vou realizar melhor. O teu pai, quando nasceu, desejou que você fosse um pai grande, e nem isso você é ainda, nem pai. Eu não vou cumprir isso na tua vida. Eu não vou fazer você uma família grande. Eu vou fazer de você uma família de um pai de uma multidão. Eu vou aumentar aquilo que o teu pai terreno investiu em você. Você será Abraão, pai de uma multidão. Imagine coração de Abraão. Meu Deus, o meu nome diz algo que eu ainda não sou, e ainda Deus está aumentando. É interessante que quando Deus faz a aliança com Abrão, e lá no hebraico, quando ele transforma de Abrão para Abraão, no nosso português é um A a mais, mas no hebraico é um H a mais. E quando Deus revela o seu nome em 4 letras, YHWH, como Iavé, Deus pega uma letra do seu nome e coloca no nome de Abraão. Quando fazemos uma aliança com alguém,
nós damos o nosso melhor para essa pessoa e essa pessoa dá o seu melhor para a gente. Amém? Deus chega para Abraão e diz: eu vou fazer uma aliança com você. Façamos uma aliança. Eu aqui no céu sou o Pai Supremo. E eu vou fazer de você também um pai de uma multidão. Então eu vou te dar um pedaço de mim. Eu vou tirar uma letrinha do meu nome. E isso vai fazer diferença na sua vida. Agora, Abrão, lá no hebraico, Abraão, agora tem o seu nome transformado por algo que Deus dá, uma parte do seu nome. E Deus também recebe o nome de Abraão. Porque somente lá em Moisés pergunta para Deus: qual é o seu nome? Para que eu diga para Faraó. Abraão nunca perguntou o nome de Deus. Mas, tanto Abraão, depois Isaac, depois Jacó, eles fizeram uma aliança com Deus. E no seu tempo e até os dias de hoje, Deus recebeu o nome de Abraão, porque ele é chamado Deus de Abraão. Abrão se transforma em Abraão e Deus se transforma em um Deus de Abraão. Glórias a Deus. Amados, quando Deus faz uma aliança conosco, algo dele, ele compartilha conosco. E ele quer receber também o nosso nome. Ele quer ser o Deus do Mateus, Deus do Tiago, Deus do Mauro. Ele quer ser o nosso Deus. Olha o quanto que ele se arrisca em colocar no seu sobrenome o nosso nome, o Deus do Ed. Olha só que responsabilidade que nós temos nessa terra de refletir a bondade, o amor e o caráter de Deus. Porque as pessoas vão olhar para Deus e dizer: esse é o Deus da Cristiane, aquele é o Deus do Fernando. Se nós dermos mau testemunho, o nome de Deus fica manchado. Mas, assim como Abraão se fortaleceu dando glória a Deus, dando honra a Deus, o nome de Deus é glorificado. Amém, amados? Amém. Deus chama as coisas que ainda não são. Abraão, agora serás Abraão, pai de uma multidão. Quantos filhos eu tenho? Nenhum. Ele ainda não era, mas Deus já queria chamá-lo pai de uma multidão. Imagine Abraão andando agora pelas cidades. Como é o seu nome? Pai de uma multidão. Prazer. Meu Deus. Porque hoje, quando falamos o nome Abraão, a gente tem que ver lá no dicionário o que significa. Mas na época não era assim. Na época, o nome é aquilo. Como é o seu nome? Pai de uma multidão. Não precisa ver no dicionário o que significa. Como que Abraão se apresentava para as pessoas? Com fé ou com vergonha? Como é o seu nome? Deus me deu um nome, mas eu não acredito no nome que Deus me deu. Se eu disser que meu nome é pai de uma multidão, os incrédulos vão rir de mim, porque eu nem filho tenho. Só que Deus, Ele chama as coisas que ainda não são, como se já fosse. Ele não tem filho nenhum, mas no reino espiritual, no plano onde Deus está, Abraão já é o pai de uma multidão. Então, quando ele chega diante deste homem e diz: pai de uma multidão, venha até mim. Se Abraão dissesse: Senhor, eu não sou o pai de uma multidão, eu nem sou pai ainda. Daí Deus, lá em cima, diria: pai de uma multidão, eu não sei o que tu estás olhando aí ao redor. Aqui num plano celestial, nos registros
da tua vida, no propósito que eu estabeleci para a tua vida, está decretado que tu és pai de uma multidão. Aqui no reino espiritual, eu já vejo a multidão de filhos que você tem. Então eu não vou te chamar de um homem sem filhos, mas sim de um pai de uma multidão, porque é assim que eu vejo aqui no céu. É assim que eu vejo no reino espiritual. E o que Deus exige de Abraão é fé. Como é o seu nome? Eu sou o pai de uma multidão. Muito prazer. Eu sou pai de uma multidão. Muito prazer. Viver em fé. Viver como um pai de uma multidão, mesmo antes de ter um primeiro filho, é andar pela fé. Ele não está vendo os filhos, as crianças não estão chorando, não estão pedindo leite, elas não estão correndo, ele não está ensinando, ele não vê a sua esposa barriguda, mas ele já crê: eu sou o pai de uma multidão. Amado, se Deus prometeu te restituir algo, ou fazer algo em sua vida, você tem que crer. Não como algo que um dia vai chegar, mas como algo que já chegou. Em Efésios capítulo 1, nós lemos que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. No reino celestial, tudo aquilo que é nosso já está criado. Basta ser trazido para o natural. Quando vai ser trazido para o natural? No momento de Deus. Mas se eu não crer, se eu não ter fé, isso atrasa. Porque a fé é o meu único sentido no reino espiritual. É a minha única visão. É a minha única audição. São as minhas únicas pernas no reino espiritual, a minha fé. Quando eu perco a minha fé, o relógio de Deus atrasa na minha vida. Versículo 18: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de nações, conforme o que lhe foi dito, assim será a tua descendência. Olha só que coisa mais contraditória. Abraão creu, Abraão em esperança creu contra a esperança. O que é esperança? É expectativa de algo bom. Mas a situação de Abraão para ser pai estava tão difícil que, se ele tivesse a esperança apenas no nível da esperança, ele perderia a esperança. Porque aqui nós não vemos um homem de 25 anos, corado, forte, bonito, vermelho, né? Forte, casado com uma moça de 23, 24 anos, corada, bonita, forte, e dizendo: agora eles casaram e logo vão ter filhos. Não. Estamos falando aqui de um homem maduro, de 100 anos, de uma moça um pouco avançada na idade, de 90. E a Bíblia diz então que o corpo de Abraão já estava completamente amortecido. O ventre de Sara já estava amortecido. Dali não sairia mais neném. Como diz o ditado, desse mato não sai mais coelho. Mas em esperança, creu contra a esperança. Esperança aqui é nutrir uma expectativa boa. Só que não bastava ele nutrir uma expectativa boa.
porque a expectativa já estava acabando. Então, a Bíblia diz que em esperança ele creu contra a esperança. Na esperança dele, a esperança acabaria. Mas existe um creu aqui no meio das duas esperanças. Creu aqui significa fé. Em esperança, teve fé contra a esperança. Então, a primeira esperança aqui é uma esperança nutrida de fé. Porque se fosse uma esperança sem fé, ela morreria. No mundo nós dizemos que a esperança é a última que morre. Essa é a esperança humana. Agora, a Bíblia diz que a esperança do cristão não acaba, não morre. A Bíblia diz que a esperança do cristão, ela só para no céu, quando tudo já está completo, quando aquilo que se esperava chegou. Então, Jesus disse: aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Então, o cristão, o Filho de Deus, morto no caixão, ele tem esperança. Então a esperança não é a última que morre. A esperança do cristão não morre. Ele morre, mas a esperança não morre. A esperança só para no céu, quando aquilo que nós esperávamos já está concretizado, que é a glória eterna, a comunhão eterna com Deus no céu. Então, o fato dele crer, que a palavra aqui significa teve fé, a fé de Abraão fez a esperança dele humana virar uma esperança superior. Porque como que alguém pode esperar contra a esperança? Então, uma coisa é a esperança humana, outra coisa é a esperança injetada em fé. A esperança modelada pela fé. Uma esperança recheada pela fé em Deus, pela confiança em Deus, supera a esperança humana. Amém? E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo e nem para o corpo de Sara. Versículo 20: não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então Abraão, ele foi fortificado, ele nutriu a sua fé, dando glória a Deus. Glória aqui significa dar glória, dar honra, adorar. Então, a esperança dele é uma esperança humana. De repente, ele tem fé. Essa fé vai injetar a esperança. Só que essa fé também precisa se fortalecer. Essa confiança precisa se fortalecer. E a Bíblia diz que ele não duvidou, não enfraqueceu, mas fortaleceu a sua fé, dando glória a Deus, dando honra a Deus. Senhor, eis-me aqui, na tua presença, o Pai de multidões. Eu abro o olho, não existem crianças, não existem adolescentes, não existem bebês, não existe ninguém me chamando de Pai, mas eu honro o teu nome. Estou aqui na tua presença, o Pai de uma multidão. Eu não sou o pai estéril, eu não sou o homem sem filhos, eu não sou o pai desiludido, eu não sou o pai decepcionado. Eis-me aqui para te adorar, o Pai de uma multidão. Se Deus me chama pai de uma multidão, mesmo sem ter filhos, é assim que eu tenho que me chamar, dando glória a Ele. Abraão poderia ser falso humilde. Não, Senhor, eu não sou pai de uma multidão. Eu sou apenas um
chefe de família, chefe da minha esposa. Eu sou apenas o sacerdote do lar. Eu sou apenas o marido de Sara. Não me chame de pai de multidões. Eu sou mais humilde. Isso é falsa humildade. Isso é incredulidade. Isso é falta de fé. Porque se Deus chama, você é pai de multidão, é assim que eu tenho que me comportar. Se Abraão tivesse temido, se Abraão tivesse recuado, poxa, mas Deus me chama de pai de multidão, mas Deus está brincando comigo. Deus falhou porque eu não tive filhos. Como é o seu nome, fulano? Eu sou um homem. Eu sou o chefe de família, chefe de uma esposa. Eu sou apenas um homem qualquer. Como é o seu nome? Homem. Eu sou pai de uma multidão. Como é o seu nome? Eu sou pai de uma multidão. E isso fortalecia a fé de Abraão. Fortalecia a fé de Abraão, que fez com que a esperança humana se convertesse numa esperança celestial. Dando glória a Deus, dando honra a Deus, adorando a Deus. Amados, lá em Judas capítulo 1, só tem um capítulo, Judas versículo 20, vai falar que orando no Espírito, a nossa fé é edificada, a nossa fé é fortalecida. Amados, se você está com a emoção alterada, se você está com dúvidas na mente, se você não sabe se é para cá, se é para lá, você não sabe o que Deus quer, você não sabe o que Deus vai fazer, quem sabe se você orar na sua língua, você vai chegar que nem aqueles filmes que a gente vê, onde o homem senta naquele sofá do psiquiatra ou do psicólogo, e lá ele fica 5 horas. Porque quando eu nasci, o meu irmãozinho roubou o biquinho de mim. E ali vai, a história dele inteira. Depois de 5 horas lá, o psicanalista, o psicólogo, está lá dormindo, acorda. Pois então, teu caso é difícil. A oração não é isso. É eu chegar diante de Deus, Senhor, senta, porque o que eu tenho para falar é grande, é demorado. Senhor, quando eu acordei, e você já não sabe, não, Senhor, mas eu não sei se isso é a vontade do Senhor, eu não sei se é para cá, não sei se é para lá. A Bíblia diz que nós temos uma arma infalível, que é a oração no Espírito, a oração em línguas. Amados, se algum de nós aqui ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo para receber esse dom que edifica a tua fé, edifica a nossa fé, a oração em línguas. No momento que eu estou com a minha emoção alterada, no momento que eu possa ter falhado, no momento que eu não sei se eu pequei, se eu não pequei, se eu tenho que pedir perdão, se eu não tenho, no momento que eu não sei se foi o outro que falhou, se foi eu que falhei, no momento que eu digo para Deus, Deus, senta aí porque eu não sei nem o que falar. Vamos orar em línguas, vamos orar no Espírito Santo, que é assim como você vai lá, liga o computador e você entra na internet e clica em algo para você fazer um download, você vai baixar um vídeo, um filme, alguma coisa assim, e quando você clica, aparece iniciando o download, e aparece lá uma relinha bem comprida, e aquilo vai enchendo, né? Tipo uma seringa enchendo, né? 5%, 10%, né? E se a internet é ruim, fica ali que não passa, né? Se for de celular mesmo, Deus me livre. E fica ali, carregando. Enquanto está carregando, eu não consigo ver o filme, não consigo ver o vídeo, eu não consigo ver aquilo que está descendo ali pelo fiozinho da internet, eu não consigo ver aquilo que está passando ali eletronicamente no sinal do Wi-Fi, mas olhando na tela, diz carregando 5%, 10%, 15%, 20%. E quando chegar no 100%,
aparece o que eu queria. Aparece claro, está completo, está carregado. Assim é a oração em línguas. Assim é no momento que eu não sei o que eu faço, não sei o que eu peço, não sei o que eu deixo de pedir, não sei o que eu falo para Deus. E eu começo Shalamanai 5%. E eu começo Shalamanai 10%. E eu começo dando glória a Deus 15%. E eu começo dando glória a Deus 30%. Eu começo dando glória a Deus 40%. Vai chegar uma hora 99, 100%. Recebi de Deus. Entendi, Senhor. Agora eu sei para onde eu vou. Chegou no 100%. Chega uma hora e demora. Quem sabe está no 45% e você ora e você clama e fica no 45%, mas continua orando. Que você não sabe o que você está falando, mas está acontecendo um download espiritual. E quando chegar no 100%, amém, Senhor, estou fortalecido. Amém, Senhor, minha fé está renovada. Agora eu sei o que eu faço, eu sei para onde eu vou, eu sei qual é a promessa de Deus. Agora eu sei o que o Senhor vai restituir, eu sei o que o Senhor vai fazer. Chegou no 100%. Quantos creem na palavra de Deus, amém? Foi fortificado dando glória a Deus. Como que eu dou glória a Deus? Aqui não é apenas dando glória, mas dando honra a Deus. Nas minhas atitudes, nas minhas palavras para Ele, nas minhas palavras para as pessoas, no meu dia a dia, a minha vida tem que glorificar a Deus. Nisso a minha fé vai ser fortalecida. Eu vou orando em espírito, eu vou orando em línguas, a minha fé é edificada, a minha fé é fortalecida. E não importa se eu sou um Abraão, um pai de uma multidão com 100 anos, vai chegar uma hora, o 100% vai aparecer e a promessa de Deus vai chegar. Vai chegar. Amém, amados? Podemos ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos cantar aquele hino da restituição. Mas eu já estou ouvindo sobre restituição há algumas semanas e eu ainda não estou vendo algo de diferente acontecer. Amado, eu não sei aonde está. Quem sabe está no 15%, quem sabe está no 30%, quem sabe já está no 90%. Mas continua dando glória a Deus, que o 100% sempre vem. Sempre vem. Levante suas mãos ao céu. Quando eu descreio em Deus, quando a minha fé é enfraquecida, a falha de conexão, a minha internet espiritual cai, a falha de servidor, e eu perco tudo. Agora, se eu continuo na fé, a minha ligação com Deus é 1000 vezes uma banda larga. É a fé em Deus. É a fé em Deus. É fé em Deus. De que se saiu da boca de Deus uma promessa para mim, ela há de se cumprir. Ela há de se cumprir. Mesmo que eu seja um senhor de 100 anos, vai se cumprir. Assim como se cumpriu na vida de Abraão. O 100% chegou. O 100% sempre chegará. Levante suas mãos ao céu.